eu vou mostrar para vocês então como que a gente pode conseguir captar informações dos sistemas de informação, que são os mais importantes, que a gente mais utiliza ali na vigilância, e eu vou mostrar duas opções então para vocês. Uma opção é fazendo tabulação dos dados. Então, caso precise de dados que são mais simples, por exemplo, você quer pegar uma quantidade de casos, de óbitos por estado, por município, às vezes é mais simples você já pegar direto pela forma tabulada desses dados. Agora, se vocês quiserem fazer uma preparação desses dados, pegar, mexer com sexo, idade, com várias informações ao mesmo tempo, existe uma outra opção que é baixando os microdados. Então, primeiro eu vou mostrar como que a gente consegue baixar os dados através de tabulação, e aí vai ser através do Tabnet. Então, só a gente buscar aqui no site do DataSUS. Dentro do site do DataSUS tem uma opção de acesso à informação. Descendo um pouquinho, a gente vai ter então aqui Tabnet, informações de saúde, e vão ter todas essas listagens de categorias de dados que a gente pode baixar. Então aí, por exemplo, eu vou mostrar aqui os que são os principais, né? A gente tem essa parte aqui de indicadores, que normalmente são informações de pactuação, diretrizes, objetivos, né, que a gente pode buscar aí para referência. Mas os dados mesmo dos sistemas estão ou em assistência à saúde, que são esses dados do SIH, que é o Sistema de Informação Hospitalar, o Sistema de Informação Ambulatorial, aqui que é produção ambulatorial. A gente tem dados do CPNI, que são dados de imunização, informações também de atenção básica, vigilância alimentar e nutricional, né? E aqui embaixo, lembrando que essa parte aqui de assistência à saúde são dados que são mais voltados para a produção no sentido econômico. Então, são dados, por exemplo, de quantidade de internações que foram solicitadas, quantidade de informações que foram, de internações que foram, por exemplo, aceitas e estão ok. Então, é um dado mais de econômico, dado econômico. Para dado mais epidemiológico, a gente usa mais essa parte de baixo aqui, que é epidemiológica e morbidade. Que você pode ver que tem também informação do SH. Qual que é a diferença desse para o anterior? Esse daqui ele vai ter informação, por exemplo, dado de sexo, de idade, faixa etária, que às vezes é mais interessante, né, para buscar dados de pesquisa, para fazer algum tipo de informação específica. Então aqui a gente tem a listagem de todos os dados que a gente consegue pegar. Então, tem sistema de informação de internação hospitalar, a gente tem dados do SINAM, né, que é de notificação compulsória, tem os dados de AIDS aqui, tem dados de hanseníase, tuberculose, e aqui são todos os outros agravos que são dentro da lista de notificação compulsória, né, são os dados do SINAM, e aqui estão todos eles de 2007 em diante ou de 2001 a 2006, eles estão separados nesses dois tópicos aqui. Existem outros tipos de informações que a gente pode buscar, por exemplo, dados relacionados ali à Zika, programa de controle de esquistossomose, estado nutricional e assim por diante, né? Então, tem todas essas informações que você consegue pegar. Aí eu vou dar um exemplo da gente pegando aqui alguns dados, por exemplo, de tuberculose aqui do Sinan. Ele vai entrar nessa aba, assim que você clicar, vai entrar nessa aba aqui, na qual você vai selecionar qual é o tipo de informação que você quer. Aqui a gente quer então dados de tuberculose desde 2001 em diante. Ao clicar nesse ícone, ele vai abrir uma opção, uma janela de abrangência geográfica. E aí você tem que saber se você quer pegar o dado Brasil por região, por UF, município, ou se você quer pegar um estado específico só. Então tem essas opções. Se a gente pegar, por exemplo, essa primeira opção, a gente consegue selecionar tanto por região, por UF, como por município. Assim que ele clica, ele vai para uma próxima página. Nessa próxima página, aí já é o momento que você vai começar a selecionar o que você vai tabular para o sistema. A tabulação, ela funciona então, você tem que selecionar o que você quer botar na linha, o que você quer botar nas colunas e qual que é o conteúdo que vai estar dentro das células dessa tabela.
Então, é só a gente pensar, então, numa tabela de Excel normal. Se a gente está falando que quer linha, a gente quer os dados aqui separados em linhas. Por exemplo, se a gente quer por UF, então aqui, ó, por exemplo, eu quero que ele me dê as informações por UF. Então, eu desço aqui, vou selecionar o F de residência, aqui, ó, o F de residência. Então, todas as UFs de residência que tem disponíveis, que são as 27 unidades federadas, vão estar nas linhas. E nas colunas, eu quero que ele coloque o ano do diagnóstico. Então, ele vai me dar o dado por UF de residência e por ano. E os anos que eu quero selecionar para a minha análise, eu seleciono aqui embaixo nos períodos disponíveis. Eu posso selecionar mais de um. É só eu clicar no Shift e aí eu vou selecionando todos os anos que eu quero. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui dados de 2017 até 2023. Beleza. O conteúdo, aqui a gente só tem uma opção, que são casos confirmados. Mas dependendo do sistema, existem mais opções aqui, né? Feito isso, a gente tem aqui alguns filtros de seleção disponíveis, né? Quando você quer tabular, por exemplo, um dado só para o sexo feminino, só para o sexo masculino, existem filtros que você pode aplicar aqui que eu vou mostrar depois. Então, eu quero o dado por UF na linha, por ano de diagnóstico, selecionei os anos e o conteúdo, e lá embaixo eu coloco para ele mostrar para mim essa tabela. Ele vai gerar, então, essa tabela para a gente, que vai estar, primeiro, sempre importante verificar o que ele está mostrando para você aqui, né? Então, são os tuberculose, casos confirmados, notificados no SINAM, casos confirmados por ano, segundo o F de residência. Então, você checa para ver se está certo, se o período está ok. Ele vai dar, então, a UF e a quantidade de casos de tuberculose que a gente tem por ano aqui e o total. Essa tabulação aqui, a gente pode descer e salvar ela como Excel. Então, copia como CSV, ele vai salvar como um arquivinho de Excel para a gente aqui, por exemplo. Então, ele vai ter o arquivo de Excel, você abre e ele está aqui para você, as informações que você tabulou. Agora, isso daqui são dados que a gente está pegando geral. Digamos que você queira essa quantidade de casos só para o sexo masculino, por exemplo. Então, você pode vir aqui nas seleções disponíveis, você vai encontrar aqui a informação sexo, e aí você vai selecionar qual categoria você quer, por exemplo, masculino. Eu deixo selecionado masculino e peço para ele mostrar novamente a tabela. Aqui agora a gente vai ter só os casos do sexo masculino tabulado. Se eu quiser o do feminino, é só eu voltar, substituo aqui para o feminino, coloco para mostrar, e agora só sexo feminino. Essa é uma forma de você tabular os dados, né? Então você vai selecionando as informações e filtrando as informações que você quer. Aí outra coisa agora, vamos ver uma outra opção agora, por exemplo. Digamos que eu quero ver por faixa etária esses dados. Em vez de ser por UF, eu quero ver por faixa etária e por ano de diagnóstico. Aí você pode me perguntar, por que eu já não coloco o sexo direto aqui nessa informação? Porque eu só tenho duas opções de seleção. Ou eu seleciono a linha ou eu seleciono a coluna. Eu não consigo selecionar coluna, linha e sexo, né? Então, eu não consigo ter três categorias para tabular. Então, esse é o problema, é a limitação dessa tabulação no Tabnet. Se a gente coloca aqui sexo e ano de diagnóstico, e coloca aqui para mostrar, ele vai mostrar para a gente aqui as mesmas informações que a gente viu antes, mas a gente não sabe qual que é o F de residência, que era a informação que a gente queria também. Então, existe essa limitação, né, dentro do Tabnet. Mas é uma forma rápida de você conseguir tabular as informações que são de importância, né, que você quer. Aqui eu vou mostrar o outro sistema para a gente comparar. Vamos comparar aqui. Voltei aqui no site do DataSUS, acesso às informações, Tabnet. Vou em epidemiológicos e morbidade, eu vou pegar dados agora de internação, por exemplo.
Aí você vê que quando você entra nos dados de internação, você tem várias opções aqui de dados que você pode pegar. Então, por exemplo, eu posso buscar dados gerais para o local de internação, por local de residência, causas externas. Então, aí você tem que selecionar qual informação é de relevância para você. Digamos que eu quero saber por internação por local de internação em si, né? Pelo local onde o hospital está. Vou pegar esses dados, então, por unidade da federação. Unidade, então, na minha linha eu vou colocar a unidade da federação. E na coluna eu vou pegar novamente aqui o ano de processamento ou o ano de, por exemplo, aqui de atendimento, né? Aqui eu posso selecionar tanto as internações que ocorreram, como todas as informações de internação, os pedidos de internação que foram aprovados. E aqui são dados, o período que você seleciona pode ser por mês, né? Esses dados aqui do SH vêm por mês. Então, digamos que eu quero só 2024. Selecionei isso, peço para ele me mostrar. E ele vai ter agora todos os dados de internação. Todas as pessoas que internaram por UF. Se eu quiser pegar esse dado, por exemplo, por uma doença específica, eu vou ter que utilizar a seleção disponível e vou pegar através aqui do valor do CID, né? Então, vou entrar na lista do CID 10 e vou buscar, por exemplo, eu quero informações de dengue, por exemplo, ó. Então, eu posso selecionar dengue clássica, febre hemorrágica, seleciono os dois com shift, dou OK, e eu refaço a minha tabulação. E aí ele vai ter quantas pessoas foram internadas aqui, então, por dengue hemorrágica, né? Outra coisa interessante que a gente pode buscar aqui também são os dados que são de informações vitais, que são o quê? Estatísticas vitais são as informações que a gente tem de nascidos vivos e de mortalidade, né? Os nascidos vivos, que é o SINASC, e de mortalidade, que é o SIM. Então, se a gente quiser dado de mortalidade, nós vamos entrar aqui em estatísticas vitais, mortalidade. Tem opções de mortalidade geral, por residência no exterior, óbitos de causas evitáveis, e aí tem várias opções aqui que você pode selecionar. Digamos que eu quero mortalidade geral, e eu seleciono aqui a região, e da mesma forma, seleciono a linha, coluna, se eu quero óbito por residência ou por ocorrência, os anos de interesse que eu quero tabular, se existe algum tipo de filtro que eu posso colocar, que é região, se eu quero filtrar só a uma das unidades da federação, por capítulo de CID, ou por grupo de CID, ou categoria de CID, né? Então você tem todas essas formas aqui de filtros para tabular. Mas como eu falei, você tem essa limitação desses dados, né? Se você quiser buscar, por exemplo, dados que são completos, eu quero baixar toda a tabela do sistema de informação de mortalidade. Para isso, a gente tem que buscar de uma outra forma. A gente vai entrar no Google, de uma forma mais fácil, e escrever microdados DataSUS. Isso vai levar a gente para um site de transferência de arquivos dentro do site do DataSUS, no qual você tem que selecionar qual que é a fonte do dado. Então, digamos que eu quero dados do sistema de informação de mortalidade, e ele vai perguntar qual é a modalidade, a gente quer os dados, né? A gente quer dados, tem documentação, tem todas essas informações. A gente quer os dados de declaração de óbito, por exemplo, e vamos dizer que a gente quer pegar ali de 2022, né? Você tem que selecionar qual que é o F que você quer. Digamos que eu quero Alagoas, clico em enviar, e ele vai dar aqui o arquivo para a gente baixar. Você vai clicar em download, e ele vai dar a opção aqui para a gente baixar em arquivo zip. Baixando em arquivo zip, aqui, vamos abrir ele, e aí a gente vê que aqui dentro vai ter então exatamente esse arquivo, que é um DBC. Para abrir o arquivo DBC, a opção que eu estou deixando com vocês é através de um script no RStudio, tá? Que é exatamente esse script aqui. Então, a gente vai carregar esse arquivo DBC dentro do R
e salvar ele como Excel para facilitar a manipulação desses dados. Pode utilizar qualquer outro software, Stata, SPSS, para carregar esse arquivo DBC. Mas esse arquivo DBC ele não vai abrir dentro de um Excel normal, né? Então você precisa de alguma forma de transformar esse arquivo DBC em um arquivo Excel que facilite seu trabalho. Então, por exemplo, aqui, eu vou carregar esses códigos aqui, né, dentro do R, clicando aqui em Run. Depois eu vou carregar essas livrarias. E aqui eu tenho uma informaçãozinha de como fazer para você fazer essa transformação. Você quer selecionar como diretório de trabalho dentro do R, essa pasta onde está salvo o seu arquivo DBC. Então, você vai clicar em Seção, Set Working Diretório, Choose Diretório, vai onde você salvou esse arquivo DBC, ele está aqui na pasta Downloads. Feito isso, eu vou colocar aqui exatamente o nome desse arquivo que eu baixei. Esse arquivo que eu baixei, ele está com o nome aqui, ó, esse nomezinho. Eu vou copiar esse nome, vou jogar esse nome aqui dentro do R, vou rodar aqui no Run, ele vai carregar a base. Você pode clicar aqui do lado para ver como que essa base está. Ela está essas informações aqui. Feito isso, a gente vai rodar esse último código, modificando aqui o nome. Então, a gente modifica aqui, roda, e ele vai salvar agora esse arquivo para a gente em Excel. Você aguarda um pouquinho, volta na sua pasta, e ele vai estar aqui o arquivo em Excel, para a gente poder trabalhar agora mais facilmente. Então, esse daqui é o dado dentro do sistema de informação de mortalidade, o dado completo. A única coisa que se retira do que é o dado oficial do sistema são os dados sensíveis. Então, é nome da pessoa, a residência dessa pessoa, né, data de nascimento, CPF. Então, essas informações são retiradas e tudo que resta aqui são os dados dentro do sistema mesmo. Importante falar, esses dados aqui, eles estão todos em código, né? Então, você vai ter que voltar depois lá dentro do microdados e pegar essa documentação também para você identificar o dicionário de dados. Então, você tem que ter o dicionário de dados dentro para você entender o que é esses dados aí, né? Você pode tanto buscar aqui como documentação, como você pode jogar no Google mesmo, né? Dicionário de dados do SIM, que é o sistema que a gente vai utilizar. Então, a gente tem aqui as informações da declaração de óbito, a gente consegue buscar o dicionário de dados. Se não me engano, está aqui, ó. Se você for aqui, você vai identificar o que é sexo 1, sexo 2, você consegue identificar o que é essa pessoa, se é sexo masculino ou feminino. Então, ó, aqui também tem o dicionário de dados para facilitar, ó. Então, ó, sexo, por exemplo. Sexo masculino e feminino, a gente tem aqui essas informações, né? Então, é basicamente isso. Alguma dúvida que vocês querem tirar mais? Alguma coisa? A gente pode, eu vou mostrar rapidinho, por exemplo, de vacinação, por exemplo, né? Que muitas vezes a gente usa também. O de vacinação, ele está como na parte de assistência à saúde. Você vai entrar em imunização. E aí você tem a opção tanto de doses que foram aplicadas, como de cobertura. E aí depende do que você pode se interessar. Então, por exemplo, por cobertura, a gente pode selecionar todas aqui os imunobiológicos que forem de interesse. Por exemplo, BCG, por ano. Então, aqui a gente pode pegar aqui, ó, por ano. A mesma coisa que eu mostrei antes, né? Fazer a seleção do período, seleção da linha, da coluna, e mostra. E aí a gente vai ter, então, essa base, esse aqui vai demorar um pouquinho que eu coloquei por município, né? Ele nem gerou, deixa eu colocar aqui por UF. Vamos ver. Pronto. Aqui.
Então, aqui ele vai dar para a gente qual que é a cobertura de BCG por ano nas UFs, né? Então, a gente consegue acompanhar isso aqui. Copiar para Excel, se a gente quiser salvar, né? Dentro de um arquivinho de Excel. Então, aqui lembrando que é sempre importante pensar no que você quer na linha, o que você quer na coluna e o que você quer de conteúdo dentro da sua planilha, né? Uma última coisa interessante é também, quando você está fazendo essa tabulação, clicar aqui em notas técnicas, que você, aqui não funcionou, mas vamos tentar abrir em outro aqui, ó, que é para você pegar dados, informações do sistema que você está utilizando. Então, por exemplo, vamos pegar aqui um de tuberculose. Se você clicar, esse aqui não tem opção, aqui, em nota técnica, ele vai te dar algumas informações. Se tiver disponível, né, ele vai te dar algumas informações desse sistema de informação que você está baixando, tá? Sempre importante saber como que é esse sistema que você está baixando, como que ele funciona, quais são os documentos que ele tem, as variáveis que ele tem dentro dele, para saber se ele atende aquilo que você está buscando como coleta de dados, né? Basicamente é isso. Então, eu vou deixar esse arquivo aqui do R para poder ser utilizado, né, para transformar esse dado em DBC se for necessário, ou você pode fazer essa tabulação direta aqui dentro do Tabnet. Basicamente é isso, acho, sim. Hum, entendi. Tá. Sim, exatamente. Você vai ter que ir selecionando quais as vacinas que você quer. Aqui você tem a opção de selecionar mais de uma ao mesmo tempo. Mas eu acho mais interessante você selecionar uma por uma para você conseguir analisar. Só se você colocar doses aplicadas. Eu quero ver todas as doses que foram aplicadas, né? E aí você pode selecionar aqui exatamente qual que é o imunobiológico, aqui por baixo, né? Então, BCG para Hanseníase. Aqui está um pouco mais detalhado a informação do imunobiológico que você quer usar. Ele tem influenza para campanha, influenza para gestante, entendeu? Eu acho que tem sim, se não me engano. Você vê que quando você coloca, para colocar por cobertura, ele é mais limitado esse dado, ó. Entendeu? Ele só tem essas daqui, ó. Ele limita um pouquinho esse dado que você pode pegar. Exatamente porque às vezes ele não tem a população alvo para fazer esse cálculo da cobertura. Então, às vezes é melhor você pegar qual que é a dose, quantas doses foram aplicadas de um certo imunobiológico que você está estudando, né? Então aqui é bem mais completo esse dado por dose, né? Você pode ver ó, só para homens, por exemplo, né? Imunobiológicos que são especiais, né? Então, ó, quádrupla viral, bem específicos, né? Então, aqui você tem dados que são um pouco mais completos, né? O número de imunobiológico. Vamos fazer aqui uma brincadeirinha, vamos colocar aqui só para a gente ver, ó. Para o F, por ano, dose aplicada, vamos colocar 3 anos aqui. Vamos colocar uma vacina aqui, por exemplo, influenza em campanhas, por exemplo. Vamos ver se ele aparece aqui para a gente. Aqui ele não carregou o registro. Isso pode acontecer. Vamos tentar jogar um ABCG. Hepatite? Vamos ver hepatite. Vamos colocar aqui. Hepatite, por exemplo, A. Vamos colocar. B? Tá. Vamos ver aqui o que aparece para a gente. Ele coloca aqui o número de doses que foram aplicadas para cada um dessas unidades, né, da federação. Só para hepatite B, então, aí tem tudo aqui, ó.
Ele está com dados atualizados até 2022, dentro aqui do sistema. Se não me engano, eles estão para atualizar em breve, agora. Nos próximos meses, eles vão atualizar esse dado para 2023. Morte por Covid, aí são dados do SIM, né? Você vai, como é óbito, a gente vai vir aqui no SIM, vamos fazer aqui, estatísticas vitais, mortalidade geral. Vamos pegar aqui por UF, por exemplo, 2023, vamos ver aqui por UF, ano do óbito. Aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que filtrar dentro das seleções disponíveis, você vai ter que achar a causa do óbito. Deixa eu ver se eu jogar Covid aqui. Não, não aparece. SARS. Aí deve ser, né? Insuficiência renal. Aí nós vamos ter que procurar qual que vai ser o CID específico para. Teria que buscar aqui qual que é o CID. E agora de cabeça eu não me lembro qual que é. J? Tá. Deixa eu ver se tem aqui J. Se eu não... Ou aqui. Influenza. Da vias aéreas. Tá dentro do 69, é. Hum, deixa eu ver aqui. Hum, deixa eu ver aqui. B32 também? Deixa eu ver. Doença por vírus. Deslocamento. Aqui tem que procurar. Teria que procurar exatamente qual que é o CID para a gente conseguir puxar certinho essa informação. Deve ser insuficiência respiratória, né? Deixa eu colocar aqui todas as categorias. Deixa eu ver, Reis. Ele tem doenças do aparelho respiratório. Por exemplo, deixa eu ver. Vamos ver se a gente acha aqui. Uhum. Essa daqui. Se a gente colocar aqui para ele dizer qual que é a causa do óbito, ano do óbito. Vamos ver o que ele mostra pra gente. Isso é do aparelho respiratório. Deixa eu voltar aqui. Ó, uma dica, às vezes quando você mexe muito, você nem sabe mais o que ele está filtrando. Botar um limpa aqui, ele começar de novo.
Aqui, ó, causa do óbito, ano do óbito. J06, né? Será que tá como SRAG também? Né? Que aqui tá dando 435. Ah, síndrome. É, teria que buscar aqui certinho. Vamos ver o que aparece aqui pra gente. Ó, de doença do aparelho respiratório, ele está mostrando pra gente influenza, pneumonia, outra infecção aguda das vias respiratórias, bronquiolite, asma. Então, dentro de doenças do aparelho respiratório, grande uma. Ele está saindo provavelmente ali como influenza ou como pneumonia, né? Esse óbito. Pode ser também. 23, é. Ah, tá. Vamos botar 21, que o negócio tava mais feio. Vamos ver o que aparece. Aí ele tá colocando aqui influenza, 66 mil, 33 mil aqui, restante de doenças do aparelho respiratório. Doença crônica, bronquiolite. Total tá dando 142.468, só de doença do aparelho respiratório. Hum, aqui, ó. Doenças infecciosas, parasitárias, de Covid. Ah, tá. Ó, se for dar, uma coisa que acho que eu ia comentar, que eu até estava esquecendo, que às vezes você quer dados que são bem específicos que você não está identificando. O que você pode fazer, se você tiver um tempo disponível, é você entrar no Fala BR. O Fala BR, ele é uma possibilidade de acesso à informação. Se você vem aqui e faz seu login utilizando o Golf BR ou fazendo um login pelo Fala BR, você pode selecionar exatamente o dado que você quer. E você pede diretamente para a área técnica lá do Ministério. E eles passam para você exatamente esse dado, se você não está identificando. Qual que é o problema? Eles têm 30 dias para te responder. Então, se você manda, você precisa ter um tempinho para você esperar essa resposta deles. E é importante você saber exatamente para quem que você vai pedir. Porque se você pede um dado para uma área que não é aquela, eles retornam para você negando, e aí falando onde é que você tem que pedir, aí é mais 30 dias, entendeu? Então é importante saber onde é que você vai pedir. Dado de Covid, você tem painéis que são específicos da Covid. A Covid por ter esses dados que foram muito difundidos, ele tem alguns painéis específicos de Covid. Então, por exemplo, se você colocar aqui, entrar dentro dos painéis de Covid, você pode baixar bastante coisa aqui de dados. Dentro aqui do Open Data SUS, ó. Vou mostrar para vocês aqui. O Open Data SUS, ele tem algumas informações de Covid, tanto de campanha vacinal, como de síndrome gripal em geral. Você pode baixar esses dados aqui, tá?
é um campo específico que foi criado para, na época da Covid, foi criada essa parte aqui para você conseguir baixar os dados, né? Então, por exemplo, você consegue baixar dados de síndrome gripal, especificamente aqui, ó. Tem a ficha de notificação para você poder seguir, né? E aqui os dados por UF, que você consegue baixar. Então, essa é uma fonte para você baixar dados de Covid também, tá? E o que mais? Você falou que eles querem dados de fumaça, isso, de ambiental, poluição, né? Respiratórias. Então você consegue baixar essa informação pela SH, né? Se a gente for no SH, a gente consegue pegar as informações de internação. Então, morbidade hospitalar, por local de internação, por exemplo. Se você for aqui, pegar por UF, por exemplo, internações, vamos pegar um mês só para a gente testar. Aí vai ser aquela mesma coisa, a gente tem que buscar ou por capítulo ou por lista do CID, né? Então, ó, doenças do trato respiratório superior, a- outras doenças, seria essa daqui, né? Trato respiratório superior, por unidade da federação, vamos pegar aqui, ó, 2024, e mostra. Aqui ele vai mostrar as internações por essa causa. Então tem aqui, ó. Essa é uma forma da gente buscar essas informações. Tem por mês, tem como você colocar por mês, ó, ano e mês de processamento. Aqui na coluna, por exemplo, ele vai colocar exatamente aqui nas colunas cada um dos meses, ó, para a gente poder ver essa evolução no decorrer do tempo. Se você quiser por ano, tem por ano também, ó. Ano de internação, ano de atendimento. Ano e mês? Pode ser ano e mês também. Então vamos botar aqui 2022, janeiro de 22 para cima aqui, ó. Seleciona tudo aqui para cima. Tudo isso que eu falei, eu também vou deixar uns slides para vocês, que tá bem detalhadinho também essas partes, né? Tem uns slides que pode ajudar também, tá? Mortalidade materna. Aqui, ó, isso aí, tá vendo? Então aqui tá por ano e mês da internação, tá? Tem tudo aqui. Mortalidade materna, né? Você falou. Vamos buscar aqui, então. Toda a parte que é de nascidos e mortalidade, né? Tudo é rede na parte de estatísticas vitais, tá? Tá aqui dentro de mortalidade. Vamos ver se a gente acha aqui. A gente tem óbitos de mulheres em idade fértil. Óbitos maternos, com certeza. Aqui, ó. Por UF, por exemplo. Aqui, ó. Maternos e maternos tardios. Tem essas duas opções para você baixar, tá? Provavelmente, né? Óbitos mulheres, idade fértil. Se você quiser verificar, por exemplo, você quer saber qual que é o tipo da causa, né, do óbito, você pode colocar aqui na linha, por exemplo, ó, tipo de causa obstétrica, ou se você quiser saber subcategoria, categoria CID, dá para você selecionar aí qual que é o tipo de informação. Então, tipo de causa, por exemplo, vamos pegar aqui por ano do óbito, pegar alguns anos aqui, vamos ver o que, que ele gera para gente. Ele vai dar o dado aqui, ó, obstétrica direta, indireta, não específica. É,
Então ele vai dar essas informações aqui para a gente. É, é muita coisa, né? É. Lembrando que se você baixar aquela forma de baixar os microdados, dá para você buscar aqui também o tipo de óbito, né? Fetal, não fetal, ver aqui, aí só tem que pegar lá no dicionário de dados para identificar se é morte materna, né? Que aí tem que buscar exatamente qual que é, onde que a gente pode buscar essa informação. Talvez na causa básica do óbito, né?